Queremos essa noite falar que uma alimentação inadequada faz com que a pessoa tenha desnutrição. Isso produz esse raquitismo, se torna raquítico a pessoa que tem uma alimentação inadequada, tem essa desnutrição. Uma pessoa que não recebe um alimento saudável e suficiente, ele pode sofrer desse raquitismo, né? Não desenvolve. Por isso que Paulo, quando fala, numa das suas cartas, dizendo: eu não pude vos falar como adulto, mas como criança. Porque o tempo de fé não é sinônimo de crescimento, não é sinônimo de maturidade espiritual, né? Assim como também a pouca idade não é sinônimo de imaturidade. Tudo depende de como é a sua alimentação espiritual, para que possa desenvolver a sua vida. A gente vê que às vezes tem irmãos que estagnam, não desenvolvem, não crescem, mas outros, nós vimos que eles vão se dedicando e tendo alimentação saudável, logo vão se desenvolvendo, né? Ou seja, meus amados, nós, o cristão, ele não pode se alimentar de qualquer forma e não pode comer qualquer coisa. Por quê? Porque nós não somos cabrito, não somos porcos que se alimentam de qualquer coisa, não. Nós, o cristão, ele é ovelha, e a ovelha não come qualquer coisa. Por isso que nós somos seletivos quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus. Quero considerar aqui algumas características dessa fome, desse apetite. Algumas características queremos considerar. Primeiro, a apetite, ela é um desejo real. Todas as pessoas, irmãos, nós não podemos fazer de conta que não existe. Apetite existe. Se a pessoa está saudável, ela tem fome, ela tem sede, e são essas as necessidades essenciais da vida. É a fome e a sede, né? E o maior anelo de um cristão, ele é ter essa fome de ser perdoado e ser revestido ou vestido com a justiça de Deus. Outra característica é que o apetite do hipócrita, ela é condicional. Ele quer Jesus, mas ele quer também os seus pecados. Ele quer Jesus e quer as riquezas, ele quer Jesus, mas ele quer também a cobiça. Ele quer Jesus, mas quer o mundo. Essa é uma vida dúbia. Isso nos faz lembrar, irmãos, o que o profeta Isaías disse lá no capítulo 4, versículo 1. Eu vou ler esse texto, por gentileza. Diz assim: 7 mulheres, mulher na Bíblia, irmão, simbolismo da igreja. Naquele dia, que estava aqui falando num aspecto profético, lançarão mão de um homem. Como profético aqui estava falando sobre Jesus. Lançarão mão de um homem que é Jesus, dizendo: nós comeremos o nosso pão e nos vestiremos com as nossas próprias vestes, tão somente queremos ser chamados pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Ou seja, a pessoa quer carregar o nome de cristão, quer as benécias de Cristo, mas quer viver a vida conforme ela assim deseja. Outra característica desse apetite é que os desejos do hipócrita, eles são fora do tempo. As 5 virgens loucas, irmãos, elas tiveram um desejo de entrar nas bodas do Cordeiro, no casamento, fora do tempo, tarde demais. Olha o que Hebreus vai escrever, no capítulo 12, versículo 16: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabias que, querendo ela ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. As
virgens loucas, irmãos, tiveram desejo de entrar nas bodas, porém tarde demais. Meus amados, apetite dela não pode ser fora de tempo, tem que ser no tempo adequado. Outra característica que dessa apetite, o apetite é um desejo constante, né? Eu quero crer que os irmãos hoje fizeram, os que menos comeram aí, 2, 3 refeições, e amanhã vão ter fome de novo, porque apetite, para quem é saudável, ela se repete, ela é constante, né? Nós, irmãos, todos os dias se alimentamos. Assim deve ser também para quem tem saúde espiritual, quem tem fome, quem tem sede, quem tem esse apetite para as coisas de Deus. Todos os dias, ele não consegue passar 24 horas, pastor Valdemir, sem ter um momento de se alimentar, seja através da oração, seja através de uma leitura da Bíblia, seja através de ouvir um louvor, de ouvir uma pregação. Por quê? Porque a sua alma tem sede, a sua alma tem fome pelas coisas de Deus. Apetite é um desejo constante. Por isso, irmãos, nós oramos assim, a oração do Pai Nosso, lá de Mateus 6:11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aleluia! Assim também, irmãos, com respeito às coisas espirituais, nós precisamos a cada dia nos alimentar. Nós somos, irmãos, como Moisés. Moisés, irmãos, vejam bem, Moisés, ele conheceu a Deus na sarça. Moisés, ele conheceu a Deus, conheceu os milagres de Deus lá no Egito. Moisés, ele viu o poder de Deus arrancando o povo do Egito. Moisés, ele viu Deus abrir o mar vermelho. Moisés, irmãos, viu Deus dar água no deserto. Moisés viu Deus chover pão do céu. Ele viu, irmãos, o dedo de Deus escrever a lei na tábua de pedra. Mas ele queria mais de Deus. Olha o que ele disse lá em Êxodo 33:18: Senhor, mostra-me a tua glória. Sabe por quê? Porque eu e você sempre queremos mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Por isso que o coronavírus não nos segura, por isso que a pandemia não nos segura, porque nós temos fome, e essa fome é constante para as coisas de Deus. Esta fome, irmãos, e esta sede continuam e aumentam, irmãos, no simples fato de saciá-la, de nós desejar saciar ela. Quanto mais você se alimenta de Deus, mais você tem fome de Deus. Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais tu se alimenta dele, mais tu tem fome de Deus. Olha o que Davi disse, lá no Salmo 42, versículo 2, Davi diz o seguinte: minha alma tem sede do Deus vivo. Minha alma tem sede do Deus vivo. E Isaías vai dizer o seguinte, lá no capítulo 26, versículo 9: com minha alma suspira de noite por ti, e como o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Aleluia! Davi tinha fome constante pelas coisas de Deus. Ei, você tem fome constante pelas coisas de Deus? Ou só tem vontade de alguma coisa de Deus quando tu precisa dele? Ou quando tu chega ao período da ceia? Não, temos que ter fome constante. Meus irmãos, assim como o corpo precisa de alimento diário para a subsistência, a nossa vida, a nossa alma, a nossa comunhão com Deus precisa de alimento espiritual. Tem gente vivendo no raquitismo, raquítico, viu, matando a fome a sua alma, matando de sede a sua alma. Mas oxalá que eu e você essa noite possa receber essa bem-aventurança que Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aleluia! O apetite, irmãos, é um desejo intenso. O que pode ser mais intenso do que a fome e a sede, irmãos? Nada. Essa é a necessidade mais básica e a mais urgente da vida, é a fome e a sede, irmãos. Para quem tem fome, Jesus é o pão, irmãos, da vida.
E para quem tem sede, Jesus sabe o que ele é? A água da vida. João registrou isso. Olha o que diz no capítulo 6, versículo 33 de João. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Fome e sede de justiça nós encontramos e nos saciamos em Jesus. Agora veja bem, irmãos, para comer deste pão e beber desta água, não basta ter fome, irmãos, é preciso estar morrendo de fome, é preciso estar desejoso. Por quê? Porque tu tem que lutar contra as vontades humanas para te se alimentar do alimento espiritual. Paulo vai escrever na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vejam bem, meus amados, nós estamos crucificados em Cristo, por isso que temos essa fome pelas coisas de Deus. Enquanto que o filho pródigo, irmãos, estava com fome, ele foi buscar as alfarrobas dos porcos. Mas agora, quando ele estava morrendo de fome, sabe onde é que ele foi buscar? Ele buscou na casa do Pai. Porque enquanto a pessoa tem uma fome leve, tenta saciar com qualquer coisa. Mas quando a fome é profunda, só em Jesus pode ser saciado essa fome profunda. Amém, meus amados? Victor Frankl disse assim, ele narra, irmãos, uma dolorosa experiência no campo de concentração nazista. Ele vai dizer o seguinte, que ele diz que o principal assunto dos prisioneiros era sobre comida. Por quê? Por causa da fome muito grande. O assunto era comida. Viu? Quando tu está com fome, tu só pensa em comida. Vai um conselho para você: não faça compra no mercado com fome. Experimente almoçar e ir no mercado, ou experimente ir antes do almoço com fome. Tudo que tu olha é bom, tu quer comprar, tu vai enchendo o carrinho. Coisa que tu nem gosta, mas com fome tu dá vontade de comer, tu enche o carrinho. Eu aprendi isso lá atrás. Viu? Então tu se alimenta e vai no mercado, daí tu vai comprar não com o estômago, vai comprar com a razão. Aqui os prisioneiros da concentração nazista só falavam em comida. Por quê? Por causa da fome que eles sentiam. Eles faziam, inclusive, sacrifícios tremendos, irmãos, apenas para ter uma concha de sopa. Por quê? Porque a fome era muito grande. Houve um tempo, irmãos, em Samaria, de muita fome. Isso está escrito lá na segunda carta do segundo livro de Reis. Nem vou ler para nós tentar aqui ser mais exíguo no tempo. Na Coreia do Norte, irmãos, já chegou-se a comer defuntos. A fome provoca uma dor insuportável. Uma dor suportável. Ó, que Deus possa, irmãos, que Deus possa nos mandar essa fome, uma fome de justiça, uma fome para as coisas de Deus, que nós não se aquiete, que nós não se acomode sem se alimentar dessa fome, alimentar essa fome com a justiça de Deus. Vejam, meus amados, que nós possamos clamar como o apóstolo Paulo clamou. Olha o que o apóstolo Paulo clamou lá em Romanos 7, 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo faz esse clamor, que o desejo, irmãos, de ter uma vida certa com Deus, seja desesperadora em nosso coração, de nós ter uma vida certa com Deus. Ó, que nós possamos, irmãos, ter fome de Deus, uma fome como Davi teve. Olha o Salmo 63, Davi era um homem faminto por Deus. 63:1 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Davi era um homem que tinha fome pelas coisas de Deus. Ele disse no Salmo 130, versículo 6, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã.
anseia por Deus. Aquele que tem fome de Cristo, irmãos, é o que diz: dá a Jesus, irmãos. Me dá Jesus, senão eu morro. Quem não tem fome de Jesus. O apetite, irmãos, ele é um desejo insubstituível. O apetite é um desejo insubstituível. Se uma pessoa, irmãos, ela está desesperadamente faminta, não adianta você oferecer música, não adianta você oferecer lazer, não adianta você oferecer talheres de ouro, uma mesa muito bem enfeitada, nada distrai quem tem fome. A fome, meus amados irmãos, ela é insubstituível. Nada substitui o pão e a água, irmãos. Assim também, irmãos, nada substitui Deus. A tua alma tem fome de Deus. Você pode colocar aí a droga, pode botar aí o álcool, pode botar a balada, pode botar o sexo, pode botar a fama, pode botar tantas outras coisas, vai continuar sentindo fome e sede, porque nada preenche, nada satisfaz a nossa vida, a não ser o pão que desce do céu. Aleluia, Jesus. Por isso, meus amados irmãos, feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Nada substitui. Pode buscar qualquer coisa, viu? Mas que bênção, pastor, são destinados aos que têm apetite pelas coisas do céu. Quais as bênçãos que são destinadas aos que têm apetite pelas coisas do céu? Quais as bênçãos? Primeiro, ele é saciado com uma bênção singular. Não tem uma bênção igual que sacie quem tem apetite pelas coisas de Deus. Quando uma pessoa, irmãos, tem apetite de pão, ele come pão. Quando a pessoa tem esse apetite, ele se alimenta, come pão, mas ele volta a ter a mesma fome pelo pão. Quando a pessoa, irmãos, deseja beber água, e ela bebe água, mas ela volta a ter sede pela mesma água. É assim, meus amados. Muitas pessoas, irmãos, têm fome de bens materiais, não têm fome das coisas de Deus, mas ninguém, irmãos, pode satisfazer a sua alma com bens materiais. Os bens materiais, irmãos, não satisfaz a nossa alma, não satisfaz. O mais rico dos homens, irmãos, não consegue ser tão rico como eu gostaria de ter sido. É interessante, irmãos, que quem tem, eles têm um sentimento desenfreado de ter mais. Nunca se satisfaz, porque a riqueza não satisfaz o homem, porque o homem só se satisfaz com o alimento que vem de Deus. Vejam bem, irmãos, os homens têm tentado satisfazer os seus corações com as possessões do mundo, mas isso, meus irmãos, não satisfaz. Eles compram casas e mais casas, carros e mais carros, né? Eles compram fazendas e mais fazendas, cidades e mais cidades, e não se satisfaz, até ter a sensação que são os únicos, os donos da terra, se sentem os maiores de todos, mas ninguém consegue, irmãos, satisfazer a sua alma com coisas da terra. Sabe por quê? Porque eu e você temos origem no céu, e que nos satisfaz as coisas que vêm do céu. A nossa origem não é daqui, a nossa origem é do céu, então nada daqui preenche a nossa vida. Olha que Alexandre, irmãos, o grande, aquele grande conquistador, que conquistou todo mundo da sua época, ele morreu, irmão, chorando. Sabe por quê? Por não ter mais terra para conquistar. Morreu chorando por não ter mais terra para conquistar, porque nada preenche o vazio do coração do homem, só preenche o vazio do coração do homem as coisas de Deus. Por isso Jesus disse, irmão Gustavo, bem-aventurado, que quer dizer feliz duas vezes. Aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Deus, irmãos, Deus, Ele colocou a eternidade dentro de nós. Eu disse que nós temos origem no céu, e caminhamos para o céu. E a nossa origem, irmãos,
Da nossa origem é o que vem, o que pode preencher o nosso coração. Deus colocou, irmãos, essa eternidade no coração do homem. E coisa não preenche esse vazio. Coisa não preenche. Olha o que está escrito lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tu fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Deus colocou em nós, irmãos. Por isso, eu costumo dizer que o coração do homem é uma caricatura de Jesus. Nada tu coloca lá que vai preencher os espaços do coração. Qualquer coisa tu vai colocar, ele vai faltar algum pedaço para preencher. Mas quando tu coloca Jesus, ele encaixa certinho. Não sobra nem espaço. Nada. Sabe por quê? Porque o meu coração, o teu coração, é uma caricatura de Jesus. Ele é a forma que preenche nós. Jesus, irmãos, ele chamou de louco o homem que pensou que poderia alimentar a sua alma com bens materiais. Olha o que diz lá Lucas 19, 12 e 19, diz assim, ó. E direi a minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Aleluia. Jesus chama de louco quem acha que só os bens materiais podem lhe satisfazer. Aquele homem construiu, desmanchou celeiros e fez maiores os celeiros. E disse, agora estou bem, não preciso mais nada. E Jesus disse assim, hoje pedir a tua alma, para quem será? Somente, irmãos, aqueles que saciam, meus amados, a sua alma com o pão do céu. Somente esses são verdadeiramente saciados. Somente esses, irmãos. Só Jesus satisfaz. Só a justiça de Deus, irmãos, satisfaz a alma. Por isso eu encontro crente, às vezes usando uma roupa simples, remendada, morando numa choupana, mas contente. Sabe por quê? Porque a alma dele está saciada. A vida dele está saciada. Olhe bem, meus amados. Qual é a recompensa para quem tem apetite pelas coisas dos céus? Ele é saciado com uma bênção apropriada. Viu? Uma bênção apropriada. Ele é saciado com essa bênção apropriada. Ou seja, uma bênção especial. Esses que desejam justiça, eles terão justiça. Eles desejam Deus e terão Deus. Porque Deus satisfaz o desejo do nosso coração. Desde que o nosso coração deseja as coisas que agradam a Deus. Eles desejam, irmãos, um novo coração e terão um novo coração. Eles desejam, irmãos, ser guardados do pecado e serão guardados do pecado. Porque eles desejam, são saciados, eles recebem uma bênção apropriada. Eles desejam ser perfeitos e eles são a cada dia aperfeiçoados por Deus. Estamos no caminho da perfeição. Olha, meus queridos irmãos, eles desejam viver onde o pecado não entrará. E eles viverão, irmãos, eles serão arrebatados e viverão aonde o pecado não habitará. Vejam, meus amados irmãos, esse é o projeto de Deus. Esse é o projeto de Deus para aqueles que desejam, e têm fome e sede de justiça. Diz a Bíblia que serão fartos. Aleluia. Sabe por que isso, meus irmãos? Porque Mateus 7,7 vai dizer o seguinte: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que abate abrir-se-lhe-á. Meus amados, quando nós pedimos no lugar certo. Ele é saciado com uma bênção abundante. É a recompensa para quem tem fome e sede das coisas de Deus. O que Cristo promete, irmãos, aqui não é apenas uma refeição imediata,
ou provisória, não, mas uma satisfação completa e eterna. Uma satisfação completa e eterna. Aquele, irmãos, que tem fome e sede de justiça, será farto agora, aqui na terra, e por fim, irmãos, será farto também no céu. Aleluia, glória a Deus. Jesus disse, irmãos, e João registrou, no capítulo 4, versículo 14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Ninguém, meus amados, jamais será satisfeito sem que antes esteja faminto e sedento pelas coisas de Deus. Mas o que pedir? O que, meus amados irmãos, nós podemos ter? Para nós ter, é preciso querer. Se eu não quero ser saciado de Deus, eu não serei saciado de Deus. Deus, irmãos, Ele não tem filhos privilegiados, não. Porém, Deus tem filhos dedicados. Se você quer ser saciado das coisas de Deus, busque, deseje, e Deus vai te abençoar. A provisão de Deus, irmãos, ela é abundante. Não apenas nossos pecados são perdoados, não é somente isso. Somos justificados, somos feitos filhos de Deus, irmãos, e somos feitos herdeiros de Deus. Ou seja, Deus nos abençoa abundantemente. Tornamos, meus amados irmãos, como coparticipantes das riquezas de Deus. Por quê? Porque nós desejamos ser farto. Temos fome e sede de justiça. O Espírito, irmãos, Ele passa a habitar em nós. Ele nos torna, meus amados irmãos, o Espírito que passa a habitar em nós, Ele nos torna, irmãos, um santuário na sua habitação. O Espírito Santo, irmãos, Ele não visita nós. Eu comentava essa semana com alguém que lá atrás, quando a gente não tinha muita experiência, a gente, quando se alegrava em Deus, alguém dizia assim: você foi visitado pelo Espírito Santo, não é assim que dizia? Mas não, Ele não visita aquele que tem fome e sede de justiça. Ele habita. Ele habita. Aleluia. Ele habita, Ele faz morada. Seremos guardados por Ele para sempre, irmãos. Então, meus irmãos, receberemos uma herança incorruptível. Teremos, irmãos, um corpo glorioso. Aleluia. Celebraremos, irmãos, o seu nome para sempre nas mansões celestiais. Ou seja, Deus, Ele sacia abundantemente a fome e a sede de justiça que nós temos. Concluindo, meus irmãos, se você não tiver fome e sede de Deus agora, você que está me assistindo, você poderá ter fome e sede tarde demais. Hoje é o dia. Nessa segunda chuvosa, é o dia para você ter fome e sede de justiça. Hoje é tempo. Amanhã pode ser tarde demais, irmãos. Agora você pode ser saciado, mas amanhã pode ser tarde. Jamais chegará, poderá jamais chegar o amanhã, mas hoje você pode ser saciado. O homem rico, irmãos, vocês conhecem a passagem. O homem rico viveu esplendidamente, não tinha tempo, não tinha desejo para as coisas de Deus aqui na terra. Enquanto que o pobre Lázaro, em chagas, sofrendo, mas com desejo e fome, sede de justiça, os dois morreram. O rico foi para o Hades, viu? E Lázaro foi para o seio de Abraão. Agora está o rico lá no tormento eterno e Lázaro no seio de Abraão. Agora o rico teve tempo de dizer: eu quero saciar-me das coisas de Deus. E ele disse: Senhor, pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e passe nos meus lábios para refrescar-me, porque estou atormentado aqui. E o pai Abraão disse assim: agora não pode mais. Há um abismo entre ele e você. Agora aquele homem
que enquanto viveu regaladamente e displicentemente, ele não teve fome. Quando teve era tarde demais. Mas ontem à noite eu preguei na Bento. E eu disse ontem, repito aqui, hoje você está me ouvindo. Hoje você está me ouvindo. E hoje é tempo de você saciar a tua fome e a tua sede para as coisas de Deus. Aquele homem disse o seguinte: então mande um dos mortos ressuscitarem na terra falar para os meus 5 irmãos, para que não venham para cá. Ei, eu quero dizer para você que está me ouvindo, eu sou o que Jesus disse, lá na terra tenho meus profetas, lá na terra tenho a minha palavra, eles que ouçam. Ouça a palavra de Deus. Hoje é tempo de você saciar a tua fome e a tua sede espiritual. Não deixe para depois, porque a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas hoje é tempo, hoje a porta está aberta, a porta da salvação. Hoje a porta para você saciar a tua fome e a tua sede está aberta. Aquele que não tiver fome e sede de justiça agora, vai ter fome e sede de misericórdia na eternidade, mas será tarde demais. Aleluia! Aquele que não tiver fome e sede de justiça agora, sofrerá fome e sede para sempre e jamais será saciado. Aleluia! O calor aumenta a sede. Quando as pessoas estiverem queimando no inferno, porque a Bíblia diz isso, não é eu. Não é aterrorizar as pessoas ao pregar isso, mas é pregar a Bíblia. O calor do inferno aquece e aumenta a sede ainda mais. Esse calor irá aumentar a sede por sede por misericórdia. Mas nada haverá para saciar essa sede. Ei, mas hoje você pode receber esta palavra e saciar a tua sede e a tua fome. Mas você tiver fome e sede de justiça agora, você será feliz agora e eternamente. Aleluia! Você será satisfeito agora e eternamente. Encerro convidando vocês a ficarem em pé, meus irmãos, e dizer: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vamos repetir esse versículo? Eu falo e você repete, mas vamos ter que gritar para sair o som, passar a máscara aí o som. Eu tenho que passar pela máscara o som. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Glória a Deus, pode adorar a Deus, pode adorar a Deus. Essa é a palavra que gera fé, essa é a palavra que gera esperança, essa é a palavra que nos traz alegria. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Levante a tua mão para orar. Querido Deus e amado Pai, eu estou na tua presença nesta noite. Eu quero te exaltar, Pai, na beleza da tua santidade. Eu preguei a tua palavra, Jesus querido, e a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é pura, a tua palavra é santa, a tua palavra é maravilhosa. Querido Jesus, nessa noite, eu levanto as minhas mãos para abençoar o teu filho e a tua filha. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor estenda as tuas mãos ensanguentadas no Calvário, nos ajuda a termos fome e sede de justiça, porque a tua palavra que acabamos de pregar diz que seremos fartos. Mas eu oro por esse ouvinte, por esse irmão que está assistindo, esse amigo, que possa ter essa sede pelas coisas de Deus, essa fome, porque hoje é possível de saciar, mas hoje aqui na terra e por fim na vida eterna. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, a nós, meu Senhor, te adorar e te exaltar na beleza da tua santidade, no nome do Senhor.